Este é o mês da família Nova Vida e nesse mês nós estamos convidando alguns pregadores para ministrar para nós. E esta manhã, a pastora Andréia vai estar ministrando para nós, palavra de Deus. Eu me alegro de poder ver a minha esposa ministrar e pregar a palavra de Deus. Isso é uma bênção para mim como pastor e como marido também. Amém? Bom dia. Falei para ele que eu vou ter que ser The Flash, né? Mas vamos lá. Ele é o chefe, né? Ele pode passar da hora, eu não posso. Eu já mandei a letra, né? Vamos ver se até o final ele... Amém. Senhor, eis-me aqui para ministrar a Tua palavra. Que o Senhor possa me encher da Tua graça, para que eu possa transmitir, Senhor, segundo a Tua vontade, Teu querer, tudo aquilo que Tu colocaste no meu coração, Pai. Esvazia-me de todo eu, para que Tu te exaltes em mim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra Deus me deu desde o dia que foi anunciado, que nós tivemos no coração de fazer o mês da família, apesar de estar contrariando um pouquinho as tradições, né? Porque a tradição sempre, mês da família faz em maio, mas Jesus quebrou as tradições e nós também, né? Então, nós fizemos aqui o mês da família no mês de junho, e desde então, o Senhor me deu essa palavra. E essa palavra tem um título, que diz, seja um agente de mudança. Nós estamos falando de família e de realizações. Não há realização numa família sem que hajam algumas mudanças. Mudanças são necessárias, confrontos são necessários, para que nós possamos ser um agente de mudanças, quer estejamos na nossa família de Deus, quer estejamos na nossa família mesmo, da nossa casa, marido, mulher, esposa, filhos, no nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos, nós precisamos ter isso no nosso coração, de sermos um agente de mudança aonde nós estamos. Mas nem sempre é tão simples assim, porque ser um agente de mudança, a gente paga um preço. Nem sempre é muito fácil. É preciso confrontar. Alguns momentos nós precisamos confrontar para que possamos mudar, para que possamos ser esse agente. E eu tive algumas vezes conversando sobre confrontamento, até mesmo no trabalho, e as pessoas entendem muito mal o que é confrontar. As pessoas entendem confrontar como algo ruim, como se fosse briga, como fosse alguma coisa que fosse trazer problemas. E o confronto não é algo ruim, desde que ele seja bem aplicado, bem colocado, ele é algo produtivo, ele é algo que vai funcionar mesmo como um agente de mudança. Então, eu queria estar falando para você que muitas pessoas têm medo de confrontar uma outra. Nós, recentemente, eu e meu marido, passamos por uma experiência ruim, quando confrontamos uma determinada pessoa, e essa pessoa se sentiu ofendida por ter sido questionada, confrontada. Mas quando a gente confronta alguém, quando a gente questiona alguém, quando a gente traz à tona aquele problema, no MMI nós aprendemos que as sujeirinhas, né, é como se fosse um aquário, a gente precisa mexer nessas sujeiras para que elas subam e elas possam ser retiradas da nossa vida e do nosso meio. Mas isso não acontece se não houver um confronto. Confrontar significa olhar de frente para aquilo que você precisa resolver, olhar de frente para aquele problema. As pessoas, às vezes, eu não sei se vocês lembram, no passado, as pessoas tinham medo de falar que alguém estava com câncer. Lembram disso? As pessoas diziam assim, a gente está com aquela doença, aquele negócio, não se falava a palavra, assim como algumas igrejas também não falavam de diabo, de demônio, de Satanás, diz a coisa ruim, o inimigo. A gente tem que dar nomes, a gente tem que trazer a existência e dar nomes e orar e confrontar
dando nome àquilo. Pecado é pecado, diabo é diabo, câncer é câncer. Vocês estão entendendo? Diga amém. Nós precisamos olhar de frente para o problema. Então, confrontar é isso. É quando você tem uma dificuldade, você vai chegar até aquela pessoa, até aquela situação, vai olhar de frente e vai dizer, eu não gosto disso, eu não quero isso, eu não aceito isso, mas nós vamos tratar disso. Ok? Então, confrontar seria mais ou menos isso, para que a gente, até o final, a gente vai entender melhor. E mesmo que aconteçam coisas ruins na sua vida, na nossa vida, nós precisamos ter essa consciência para que um relacionamento possa fluir bem. E não pode haver realização dentro de um lar, numa casa, numa família, se essas mudanças não ocorrerem. Como diz o meu marido, Deus tem juízo. Ele não derrama sobre nós bênçãos financeiras, ou bênçãos sentimentais, ou crescimento disso ou daquilo, se a tua casa, essa casa aqui, o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, se a tua casa, se a minha casa não estiver preparado para receber. Como é que Deus vai derramar uma bênção financeira muito grande para uma pessoa que mal sabe administrar R$100, R$200? Ela vai botar tudo aquilo a perder. Como é que uma pessoa vai derramar sobre um lar um milagre, uma bênção, algo que está sendo orado, se no pouco ela não está sendo fiel? Como é que uma pessoa vai derramar uma bênção financeira se a pessoa no pouco não está dizimando, não está ofertando? Então, Deus tem juízo. Então, para que nesses relacionamentos, nessas situações, as coisas aconteçam, é preciso passar uma vassourinha. Eu digo que é a vassourinha do Espírito Santo. Porque aonde abunda o pecado, aonde abunda as coisas que contrariam a palavra de Deus, o Espírito Santo se afasta. E quando o Espírito Santo se afasta, tudo aquilo que tem preparado para nós, as bênçãos, os milagres, não chegam, não vêm. Há uma trava, os céus se fecham, porque algo precisa ser tratado em nós. Então, eu poderia dar o exemplo de 3 tipos de confrontamento. Mas antes disso, eu queria estar lendo com vocês um texto, e depois nós vamos estar lendo todo ele, que está em Romanos 12. Que diz assim, primeiro só Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você pode ler comigo? Você pode repetir? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O primeiro tipo de confrontamento que nós conhecemos é um confrontamento que é mais ou menos assim. Você me pegou, agora eu vou te pegar. Você me atacou, eu vou te atacar. Você me feriu, eu vou te ferir. Você me traiu, eu vou te trair. Você errou contra mim, eu vou errar 2 vezes contra você. É um sentimento de vingança, de fúria, de ira. É um sentimento ruim, é um sentimento mau, que faz mal não só para o outro, mas faz mal para as nossas próprias vidas. E esse tipo de confrontamento, quando você tenta vencer, é mais ou menos aquela filosofia de olho por olho e dente por dente, né? A lei de Italião. Você paga o mal com o mal. Mas a Bíblia está dizendo aqui que nós não temos que pagar o mal com o mal, e sim pagar com o bem. Alguém nos oferece o mal e nós fazemos o bem. O que é fazer o bem? É fazer o que a palavra de Deus nos ensina. É praticar o bem dentro daquilo que é ensinado, dentro daquilo que o Senhor Jesus deixou para nós como direção para as nossas vidas, como palavra para as nossas vidas. Então, o que acontece com esse confrontador? Ele descarrega a sua raiva, a sua fúria, ele transfere um furor para o outro, que só fomenta coisas mais ruins ainda para acontecer. E esse tipo de confrontador, o sentimento dele é um sentimento doentio de vitória. Num primeiro momento, a gente tem uma sensação de vitória. Num primeiro instante, a gente tem aquela sensação de vingança, de que pagou, de que fez o outro sofrer aquilo que você sofreu. Isso acontece muito nas separações, isso acontece muito quando você, às vezes, é enganado no trabalho, quando, às vezes, você está esperando uma promoção, alguém já tinha dito que aquilo era seu e, de repente, quando é anunciado, não é você.
Então, você aí começa a negligenciar com o seu trabalho, você começa a faltar, você começa a fazer outras coisas para que você se vingue daquele momento. Poxa, eu me dei tanto, eu fiz tanto, e, no entanto, eu não fui valorizado, então eu vou pagar com mal. Num primeiro momento, e eu me incluo nisso, a verdade é essa, a gente tem uma sensação de vitória, uma sensação de prazer. Só que, infelizmente, não é isso que prevalece, segundo o que a palavra está falando. Porque a Bíblia diz que nós não devemos pagar o mal com o mal. E aí nós vamos trazer maldição para as nossas próprias vidas. Porque quando a gente contraria a palavra de Deus, a gente está desagradando o coração de Deus. E desagradando o coração de Deus, a gente não pode ter vitórias. Amém? Qual seria um segundo tipo de confrontamento? É aquele que assume a abordagem, ele assume aquela abordagem de esquecer o passado. É aquela situação passiva. Eu esqueço, eu perdoo, mas não é um perdão consciente, é uma coisa tipo assim, eu não estou a fim de me aborrecer, então eu vou resolver logo isso aqui, deixar para lá e deixar a vida seguir. Eu queria dizer para vocês que quando a gente perdoa, quando a gente toma uma atitude de mudança, não basta simplesmente deixar para lá, é preciso ser falado, confrontado, um e outro. Ambos precisam dizer o que doeu, o que machucou, o que está errado, aonde falhou, o que precisa de mudanças, aonde precisa ser corrigido. Não é assim que você faz com o seu filho? Poxa, você mentiu. Por que você mentiu? Ah, por causa disso. Mas foi isso que eu te ensinei? O que te levou a isso? Você teve medo do papai? Você teve medo da mamãe? É dessa forma que a gente vai confrontando e vai trazendo uma realidade. Nós temos que trazer o problema a uma realidade. Mas há pessoas que, para não se aborrecer, para não se irritar, para sair bem na fita, como diz aí no mundo, diz assim, tá bom, eu te perdoo, tá tudo bem, vamos tocar para frente, a vida continua. Não é bem assim. A vida continua, mas tudo aquilo que não é sarado, tudo aquilo que não é tratado, tudo aquilo que não é trazido à tona, não cura. Uma doença, ela precisa ser tratada. Você está com câncer, vai tomar remédio para câncer, não vai tomar remédio para resfriado, para fingir que não está com câncer. Você está com uma ferida, você não vai simplesmente botar um band-aid, um paninho em cima. Embaixo tem pus, embaixo tem secreção, embaixo está fedendo. Então tem que ser tratado por baixo, por dentro. No interior precisa de tratamento. Então, é aquele que assume e deixa tudo isso para lá. E aí os resquícios negativos vão ficando no interior, gerando mal, e num dia, em algum momento, em algum instante, aquilo vai explodir igual uma panela de pressão, porque ninguém suporta por muito tempo. Aquilo que você é, um dia vai aparecer. Um dia aquela tua raiva vai explodir. Um dia aquela tua ira vai aparecer. Um dia aquela tua negação vai se tornar algo que não é mais negação. A pessoa não vai mais conseguir ficar numa situação neutra. Eu costumo dizer que nós conseguimos mentir para muitas pessoas, mas nós não conseguimos mentir para nós mesmos nem para Deus. Então, em algum momento, quando nós tentamos ferir a nós, porque quando nós tomamos essa posição de negação, a gente está ferindo não só o outro, mas a gente está ferindo a nós mesmos, porque estamos negando a nós mesmos uma oportunidade de resolver o problema. Então, esse é um segundo confrontamento que passa de uma negativa para uma situação neutra, uma neutralização. E isso não é bom. Aqui, nesse mesmo texto aí, agora nós vamos ler o texto todo, a partir do verso 9 até o 21, aí mesmo em Romanos 12, que diz assim: o amor seja sem o quê? Hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação,
na oração perseverante. Ninguém vence uma situação difícil sem paciência, sem perseverança e sem oração. Compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, concedeis com que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis o mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tente manter a paz, porque nem sempre a outra pessoa quer paz. Às vezes é uma provocação enorme. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a tua cabeça. Não deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu quero repetir aqui o verso 19. A mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se há alguém, se há alguma situação, se há algum problema que está te atacando, que está te afligindo, que está te magoando, que está te fazendo sofrer, que está te fazendo te separar do teu irmão, do teu marido, do teu filho, do teu chefe, entrega ele, ela, quem quer que seja a situação, nas mãos do Senhor, porque é o Senhor que vai vingar você, não é você que vai vingar. Homens não mudam homens, quem muda homem é o Senhor. As pessoas não mudam umas às outras, quem muda é o Senhor. Nós não temos poder para mudar marido, nós não temos poder para mudar filho, nós não temos poder para mudar chefe, porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios 21, que o coração do rei está nas mãos do Senhor. O rei representa a autoridade. O seu marido é autoridade dentro de casa, sim ou não? O seu chefe é autoridade no seu trabalho? Deus é autoridade, o seu pastor é autoridade. Então, portanto, se você tiver algum problema com um desses homens aqui na terra, você vai entregar na mão do Senhor, porque o Senhor é que é o dono da sua vida, da sua casa, do seu trabalho, da sua família. É Ele que vai vingar a sua situação e não você. É Ele. Confrontar é isso, é você entender, ter consciência do mal, ter consciência da dificuldade, ter consciência do problema, é não aceitar, é se levantar contra ele, mas se levantar com Jesus e não sozinho. É se levantar, as nossas armas não é contra carne nem sangue, nós temos que nos levantar, é contra o diabo, mas é com oração, é com perseverança, é com posicionamento de fé, é com postura de fé, porque Deus se agrada de um coração cheio de fé e Ele vai te honrar, Ele vai nos honrar. O terceiro tipo de confrontamento, o confrontar começa com uma conversa. Quando você quer ajudar em ser um aliado, um agente de mudança, como a gente falou aqui, o título da nossa mensagem. Quando nós confrontamos, nós temos que nos aliar a outra pessoa e provocar momentos que a gente possa tentar resolver junto com o outro aquela situação, e não com o dedo de acusação, porque o dedo de acusação é Satanás que acusa, e não nós. Então, como disse Paulo ali no verso 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Eu queria ler Mateus 7, 3, 5 com vocês, rapidamente. Mateus 7, versos 3 a 5, diz assim: porque vês o teu argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trava que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens trava no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão.
Quando você acusa o outro, você está numa posição de orgulho e de vaidade, não reconhecendo os seus próprios defeitos, não reconhecendo suas próprias fraquezas, não reconhecendo suas próprias limitações, dificuldades. Então, antes de você acusar o outro, antes de você culpar o outro, antes de você confrontar o outro, dizendo que só o outro tem culpa, que só o outro tem problema, que só o outro foi o agente daquele problema, olha para os teus próprios olhos, tira o argueiro dos teus próprios olhos e pergunta: o que é que eu preciso mudar na minha vida para ajudar o meu irmão a tirar o cisco ou aquilo que está incomodando no olho do outro? Nós temos uma dificuldade muito grande de assumir os nossos erros. Muitas vezes achamos que nós somos perfeitos, que nós temos condições de acusar, que nós temos condições de reclamar, de falar, mas não procuramos corrigir aquilo que há de ruim em nós. Então, que nós possamos estar olhando para as nossas dificuldades. Quando a gente se coloca nessa posição de humildade, o que é que eu tenho de parcela de culpa nesta situação? Aonde eu contribuí para que tudo isso esteja dando errado? Por que o meu chefe não me promoveu? Foi só implicância? Será que foi só proteção? Ou será que realmente eu não contribuí com o que deveria no meu trabalho? Ou será que eu fui um fofoqueiro? Ou será que eu me atrasei muito? E assim em relação ao seu marido, ao seu esposo, à sua esposa, aos seus filhos, aonde que eu errei? Em que eu preciso mudar? Em que eu preciso ser transformado? Porque a transformação vem do Senhor. O Senhor sabe onde você precisa, mas Ele espera que você assuma, que você receba isso e diga assim: não, eu errei, eu falhei, eu preciso ser transformado, eu preciso ser mudado, mas eu não tenho força, isso faz parte do meu caráter, isso faz parte do meu gênio, isso faz parte da minha mentalidade, mas eu quero ser mudado. E quando você coloca esse propósito nas mãos do Senhor, o Senhor vai fazer mudanças na sua vida. Porque é Deus quem transforma. Em Gálatas 6:1, você pode dar um pulinho lá comigo? Gálatas 6:1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Nós temos que, a Bíblia diz que nós temos que vigiar, porque todos nós somos passíveis de erros e de queda, mas não podemos permanecer na queda. A característica desse terceiro tipo de confrontamento é a intenção, não é simplesmente deixar as suas tensões, porque quando a gente falou do primeiro confrontamento e do segundo, principalmente no primeiro, a gente tenta aliviar as nossas tensões, jogar para o outro toda a nossa fúria, toda a nossa raiva, toda a nossa ira. Mas nesse terceiro, que eu diria que é um pensamento vindo da parte de Deus, nesse terceiro diz assim: mas não só aliviar as tentações, mas ajudar o outro. Como que eu posso ajudar? Primeiro, reconhecendo os meus erros. Segundo, confrontando o outro, trazendo os erros dos outros no altar do Senhor e dizendo: Senhor, eu não tenho poder para mudar essa pessoa, mas Tu tens. O mundo pecou, o mundo inteiro pecou, mas, no entanto, Jesus, Ele veio para perdoar aqueles que verdadeiramente se arrependem. E Jesus já perdoou tantas vezes a nós. Quantas vezes Jesus já nos perdoou desde o início da nossa conversão? Quantas vezes já pedimos perdão? Quantas vezes já falhamos? Quantas vezes já falhamos até nas mesmas coisas? Porque às vezes nós pedimos perdão e caímos nos mesmos erros. Mas Jesus está sempre pronto a perdoar aquele que se voltar contra nós, aquela situação que se voltar contra a minha pessoa, contra a sua pessoa. Pensamento de humildade é atitude. Nós temos que ter uma atitude de humildade diante do Senhor, porque nós nos entregamos ao amor e não a uma soberba. A transformação tem que ser através do amor, da perseverança, da fé, porque nós não somos ninguém.
Mas para tudo precisa de uma coisa muito importante, de um querer. Isso depende de nós. Quando nós erramos, quando nós falhamos, não precisa só se humilhar, não precisa só se quebrantar, mas nós temos que querer mudar. Esse querer mudar é a chave da vitória. É a partir daí que Deus começa a agir. Quando Moisés abriu o Mar Vermelho, quando ele entrou na água, ele ainda entrou com água. Ele não entrou em terra seca. Porque ele precisava de uma atitude de fé. Então, quando nós queremos mudar alguma situação, em nós ou em alguém, nós temos que ter uma postura, um posicionamento. Se eu pequei aqui, eu não quero mais pecar. Então, o que depende de mim para que eu não possa mais pecar, para que eu não possa mais falhar, para que eu não possa mais errar? Não, a minha posição é essa. É me afastar daquela pessoa, é me afastar daquele problema, é me afastar daquela tentação, é me afastar daquele vício, é controlar a minha língua, é controlar o meu temperamento. Existe sempre uma postura nossa para que Deus possa operar a transformação e o milagre. Não há realizações, nenhuma família, sem mudanças. Mas não só a mudança. Dentro desta família, precisa ter um agente de mudança. O outro, porém, terá que demonstrar. Aquele que está errado, nós já falamos aqui em outras pregações a respeito de fruto de arrependimento. O que é o fruto de arrependimento? É exatamente isso que eu estava falando. Eu errei, eu falhei, eu pequei, mas eu não quero fazer mais. O que eu estou fazendo para que isso não aconteça mais? Eu estou tomando uma postura de fé. Ora, se eu tenho vício com bebida, eu não vou ficar em lugares onde tenha bebida, porque se eu tenho tentação contra aquilo, eu não posso ficar perto daquilo até que eu seja fortalecido o suficiente para poder conviver com aquilo sem cair de novo em tentação, sem pecar. Ah, qual é o meu vício? É mulher, eu sou mulherengo, eu não posso ver uma mulher que eu namoro, que eu chamo, que eu traio, que eu vou para aqui, que eu vou para ali, então eu não posso andar sozinho. Eu tenho que andar com a minha esposa, eu tenho que andar com o meu pastor, eu tenho que andar com um amigo da igreja, eu não posso andar sozinho, porque nesse momento ele vai estar ali perto de mim e vai me segurar e vai me dar a mão e eu não vou mais falhar. Ah, o problema é no trabalho, então se posicione no trabalho. O problema é na igreja, procure seus pastores. O problema é numa faculdade, se afaste da faculdade, mude de turma, transfira o turno. Eu não sei o que você vai fazer, mas a gente tem que ter uma postura de mudança. Nós é que temos que propor isso para Deus. Deus, eu não quero mais isso, eu quero mudar essa situação. Eu me proponho a fazer isso, mas eu preciso de ajuda, preciso de oração dos meus amigos, preciso de oração da minha igreja, mas eu me proponho a mudar. A minha posição é essa. E quando a gente se propõe a mudar, Deus se propõe a realizar o milagre nas nossas vidas. Não há mudança se não houver relacionamento. Não há mudança se não houver liberação de perdão. Eu vou terminar, que meu tempo já passou ali 5 minutos, mas o perdão, ele somente acontece quando você tem essa consciência, não só a consciência de perdoar, mas a consciência também de pedir perdão. Não existe realização dentro de uma família se coisas do passado estão ainda machucando, ferindo, mexendo, desestruturando, sujando a sua casa, sujando o seu templo do Espírito Santo. E eu queria falar que, às vezes, as pessoas não entendem. Quem já fez o MMI entende um pouco melhor isso. O perdão, ele faz parte de um passado. Não é usar contra a pessoa aquilo que ela fez de errado. Não é simplesmente esquecer, mas ela apaga aquilo, ela perdoa aquilo através de uma atitude. Então, o perdão faz parte de um passado. Eu decido perdoar, ponto. Ele merece, não merece, ela merece, não merece, ele fez, ele não fez, não interessa. Eu decido perdoar, porque assim a palavra de Deus me instrui para fazer. Eu decido perdoar, então eu perdoo. E isso faz parte do passado. Eu estou perdoando algo que aconteceu no passado. No presente, o que acontece? A reconciliação. No presente, vai estar acontecendo a reconciliação. Aonde houve o problema? Foi com o meu marido? Foi no meu trabalho? Então, eu vou me reconciliar.
eu vou caminhar a segunda milha, eu vou dar uma nova chance, eu vou fazer de novo aquilo, tentar reconstruir aquilo que foi destruído, tentar amar aquela pessoa de novo. Então, isso faz parte do presente. E o que é que faz parte do futuro? A confiança. A confiança, ela não é adquirida imediatamente. Ah, eu perdoei, volto a confiar. Não é assim que acontece. A confiança, ela depende de uma disposição de arriscar. Você perdoa num gesto de atitude, você se reconcilia pela fé, mas a confiança é um risco que você vai correr de tentar novamente descobrir que aquela confiabilidade pode ser realmente reconquistada. E é lógico que vai depender daquele que foi o agente. Em Provérbios 12, 26, você não precisa abrir, mas diz assim: o homem honesto e cauteloso, o homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder. Nós temos que ser cautelosos. Cuidado com as amizades que você escolhe. Cuidado com a mulher que você vai escolher para casar, o homem que você... E agora eu falo aqui para os jovens, para os adolescentes, quando chegarem a época de namoro, de noivado, de casamento, saiba escolher, porque a partir do momento que você está escolhendo a sua mulher, a partir do momento que você está escolhendo o seu esposo, você está escolhendo junto com ele o seu futuro. A sua vida está ali, sendo marcada naquele momento. Então, nós temos que tomar cuidado. Cuidado com as amizades, cuidado com os coleguinhas de trabalho, cuidado com quem você se confidencia, cuidado com a língua grande, cuidado com muito murmurar, com muito reclamar. Nós temos que ser cautelosos, porque o caminho dos ímpios nos leva sempre, sempre à perdição. Com os conselhos fora da igreja. Você precisa de um conselho? Busque seu pastor, busque a mim, busque sua esposa, seu marido, busque alguém que possa te dar alguma coisa. Sempre alguém que tenha uma vida espiritual igual ou melhor do que a sua, que possa estar realmente te dando um aconselhamento verdadeiro, um aconselhamento segundo a palavra de Deus. Sabe? Mas para que tudo isso aconteça, é preciso haver uma confissão. E a confissão nos torna livres. Você pode dizer amém? Amém. Quando a gente confessa, mesmo que o outro não perdoe, mesmo que ninguém entenda, mesmo que o mundo desabe na nossa cabeça, nós estamos livres, porque o acusador cai por terra. Nessa manhã, eu queria dizer para você, você tem realizações na sua vida que você deseja, que você tem ansiado, que você tem orado? Aqui no jantar romântico, o pastor Carlos e eu, nós oramos a respeito de um sonho que marcasse, alguma coisa que a gente pudesse estar orando. Quem sabe, para isso acontecer, você precisa ser um agente de mudança na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu meio. Quem sabe hoje não é um dia de proposta de mudança. Eu preciso mudar isso, mas eu preciso de ajuda. Preciso da ajuda de Deus, preciso da ajuda dos meus irmãos, preciso de oração. Eu queria que você ficasse de pé nessa manhã. Peço perdão pelos 15 minutos que eu passei. Eu queria te pedir que, se porventura você precisa dessa oração, eu vou pedir ao pastor Carlos para estar aqui junto comigo, ministrando. Se você precisa dessa mudança na tua vida, vem até aqui à frente, num gesto de humildade. Peça ajuda ao Senhor nessa manhã e diga: eu preciso mudar, eu preciso transformar alguma coisa, mas preciso da ajuda de Deus. Eu quero que realizações aconteçam na minha família, mas sozinho eu não vou conseguir. E eu preciso que algo seja feito da minha parte. Não faça votos de tolo, porque aquilo que você faz votos ao Senhor, você tem que cumprir. Faça voto que você possa cumprir, porque à medida que você for fiel ao Senhor, o Senhor será fiel contigo. O Senhor vai honrar esse momento. E a partir de hoje, se você tiver fé, você vai ser um agente e mudanças acontecerão na sua casa, na sua família, e as realizações começarão a acontecer,
porque Deus, Ele é fiel com as suas promessas. Deus tem um plano para a sua vida, mas nós temos que vigiar, porque o diabo também tem um plano para as nossas vidas. O diabo tem um plano de nos destruir, o diabo tem um plano de nos matar, o diabo tem um plano de nos roubar, mas o plano de Deus é maior para as nossas vidas. E é nessa manhã que nós vamos confessar isso. Senhor, os teus planos são maiores nas nossas vidas. A tua vontade é maior na nossa vida. Nos fortalece essa manhã, Senhor. Fortalece o nosso espírito. Fortalece a nossa mente. Fortalece o nosso coração. Traz quebrantamento, traz humildade, para que eu possa ser um agente de modificador na vida do outro, mas também na minha, Pai. Eu também preciso ser transformado. Eu também preciso da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, do teu perdão, da tua bondade, Pai. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Pai, neste momento eu quero pedir que no poder do Espírito Santo, tu envolvas os teus filhos para crer que contigo é mais fácil, Senhor. Obedecendo a tua palavra sempre é mais fácil. Que, Senhor, esta palavra caia no coração. Que nós não nos enganemos com a mentira. Que nós confrontemos as situações pela tua palavra. Possamos avaliar as situações de acordo com a tua palavra. O que estamos fazendo? O que a tua palavra diz? E, Senhor, ao confrontar, Senhor, essas situações, nós possamos ter coragem para obedecer a tua palavra. Coragem para crer que o que a tua palavra promete vai se cumprir. Coragem para aceitar que aquela correção da tua palavra nos fará bem. Num primeiro momento pode trazer dor e sofrimento, mas depois vai trazer, Senhor, paz e alegria. Porque a tua palavra não volta vazia. Ó Deus, ela opera maravilhas. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, vai tirando todo engano. Nós nos enganamos às vezes, ó Deus. Nós criamos pensamentos nossos a respeito de coisas que a tua palavra diz que é para fazer diferente. E ficamos nos iludindo a respeito disto, Pai. Quebra, Senhor, esses grilhões. Quebra essas mentiras. E traz agora, Senhor, o desejo, Senhor, de confrontando com a tua palavra, obedecer a tua palavra. E Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela fé, e que o povo de Deus diga amém e amém. Uma certa feita eu disse a alguns homens de Deus, eu disse assim: olha, eu sempre prefiro ficar com a palavra de Deus, mesmo quando às vezes eu tenho um pensamento diferente, mas eu sei que num determinado momento esse meu pensamento vai se extinguir, mas a palavra vai permanecer. Então vale a pena se confrontar. Eu mesmo me confronto, irmãos. Eu tive uma reunião com os diáconos esta manhã, lá no nosso... Eu disse, eu mesmo estou me confrontando com a palavra de Deus. E quando eu examino a palavra de Deus, eu vejo que alguma coisa não está bem. Então eu vou seguir aquilo que a palavra de Deus diz que tem que ser seguida. Amém? Pai, leva-nos em paz aos nossos lares. Guarda-nos na tua presença. Não deixe o diabo roubar a tua palavra no nosso coração. Eu já te agradeço pela fé e pelos resultados. E que todo o povo de Deus diga junto comigo: amém, amém, amém. Vamos em paz. Deus abençoe a todos.